Bom, pessoal, tudo jóia? Vou colocar aqui a correção dos exercícios que eu deixei na sala virtual essa semana. Foram essas 8 questões, né? Todos muito parecidos. Vamos lá. Primeira questão dizia: Pedro comeu um terço de um bolo e seu irmão comeu 3/5. Que fração os dois comeram juntos do bolo? Que fração sobrou? Se eu quero saber quando eles comeram juntos, eu preciso somar as duas partes, né? E aí eu estou somando frações com denominador diferente. Tá vendo aqui? E aí, o que acontece? Quando eu tenho denominadores diferentes para somar ou para subtrair, a gente vai ver mais para frente, eu preciso igualar esses denominadores e o menor múltiplo comum dos denominadores originais, que aqui no caso é 15, ele serve perfeitamente para ser o nosso denominador, nosso novo denominador. Então, preciso ajustar as frações para o denominador 15. O denominador já está ok. Agora, os numeradores, como eu faço? Eu sempre vou fazer assim. Sempre. Divido pelo denominador original, 15 dividido por 3 dá 5. E aí, então, o numerador, que é 1, eu vou multiplicar por 5, que dá 5. Segunda fração, mesma coisa. Se eu dividir 15 por 5, dá 3. Então, o numerador, que é 3, eu vou multiplicar por 3. 3 vezes 3, 9. Agora eu tenho aqui duas frações para somar com denominador igual, tranquilo. Repete o denominador, soma os numeradores. 5 mais 9, 14, 15 avos. Isso é o que eles comeram. O que sobrou? Se eles comeram 14 de 15, sobrou 1 de 15. Né? Mas eu vou falar um pouco mais de detalhes sobre essa parte de sobrar nas próximas questões. Letra B. Bruna ganhou uma caixa de bombons, comeu 2/8 em um dia e 1/3 no dia seguinte. Que fração representa a quantidade de bombons que Bruna comeu? Mesma coisa. E que fração sobrou? Mesma coisa da questão passada. Vou somar 2/8 e 1/3. Qual vai ser o novo denominador? Vai ser 24, que é o menor múltiplo comum dos denominadores originais. Se eu dividir 24 por 8, dá 3 vezes 2, 6. Aqui eu já fiz direto. 24 dividido por 3 dá 8, vezes 1, 8. Então, nossas novas frações são essas. 6 mais 8 é 14. 14/24, eu consigo simplificar por 2. 14 dividido por 2 é 7. 24 dividido por 2 é 12. Então, a Bruna comeu 7/12 dos bombons. Isso é o que ela comeu. O que sobrou? Eu vou considerar que o total é 12/12. E aí eu vou subtrair 7/12. Subtração, mesma coisa. A gente repete o denominador e subtrai o numerador. 12 menos 7 é 5. Então sobrou 5/12 dos bombons. A letra C. Fábio vendeu 1/4 das revistas de culinária na segunda-feira, 3/12 na terça-feira e 4/12 na quarta-feira. Que fração ele vendeu nos 3 dias? Então, é somar as 3 frações dos 3 dias, né? E aí, aqui tá bacana pra gente, porque o 12 já aparece em duas frações. E ele é um MMC de 4 e 12. Então, o 12 é o denominador que a gente vai usar. Como já tem duas frações com esse denominador, eu só preciso me preocupar com a primeira fração, né? 12 dividido por 4 é 3, 3 vezes 1 é 3. Então, a primeira fração fica 3/12. As outras duas ficam do jeito que estava, eu não preciso mexer nelas, porque o denominador já está igual a 12. E aí é só somar, né? 3 mais 3, 6, mais 4, 10, total 10/12. Que dá para simplificar. Se eu dividir por 2, 10 dividido por 2 é 5, 12 dividido por 2 é 6. Resultado 5/6. Letra D. Paulo colheu 7/9 das laranjas do seu sítio e vendeu 9/18. Que fração de laranja sobrou? Olha a palavra sobrou. Geralmente, quando tem a palavra sobrou, envolve uma subtração, né? 7/9 é o que ele colheu. Mas dessas ele vendeu 9/18. Então, se eu for fazer a subtração, mesma coisa. O denominador tem que ser igual. No caso é 18. Por que é 18? Porque 18 é o MMC, de 18 e 9. A segunda fração não precisa mudar nada. A primeira, eu ajustei, né? 18 dividido por 9 é 2, 2 vezes 7, 14. E aí, se eu faço 14 menos 9 é 5. Então, sobrou 5/18. Correto? Na letra E,
Na minha festa de aniversário foram distribuídos 16/18 do bolo. Que fração do bolo sobrou? Então eu vou considerar o bolo como 18/18. Se distribuiu 16, quanto que vai sobrar? 2/18. Que dá para simplificar dividindo por 2. 2 dividido por 2 é 1, 18 dividido por 2 é 9, então sobrou 1/9 do bolo. Letra F. Acertei 6/8 da minha prova. Deixei 2/16 em branco e errei o restante das questões. Quantas questões eu errei? Então, a questão diz que ela errou, a pessoa errou o restante. Então, eu vou somar o que ela acertou com o que ela deixou em branco. O MMC de 8/16 é 16. Então, a primeira fração vai ficar 12/16. A segunda eu não preciso mexer, né, porque o denominador já é 16. 12 mais 2, 14. E aí, ela quer saber quantas questões a pessoa errou. Se eu considerar a prova toda como 16/16, eu vou diminuir 14/16, vai sobrar 2/16. Se eu dividir por 2, dá 1/8. Então, isso é a quantidade de questões que a pessoa errou. A letra G. Comi 4/7 do meu chocolate e dei 4/14 para Suzy. Que parte sobrou do meu chocolate? Olha o que eu vou fazer nessa questão. Essa fração 4/14 eu consigo simplificar ela antes de fazer a conta. Então, 2/7, né, é o resultado da simplificação. Então, eu vou somar o que eu comi com o que eu dei. 4/7 mais 2/7, 6/7. O que sobrou do chocolate? Se eu considerar o chocolate todo como 7/7, eu tiro esses 6/7 e o que sobra é 1/7. Né? E a última questão, João ficou responsável por 2/5 de um trabalho. Patrícia por 4/15, Gabriela pelo restante. Qual foi a parte do trabalho que sobrou para Gabriela? Igual a várias questões que a gente resolveu aqui, né? 2/5 mais 4/15, o denominador novo vai ser 15, que é o MMC de 5/15. A primeira fração, perdão, fica 6/15, a segunda eu não preciso mexer, né? Denominador 15, somos numeradores, 6 mais 4, 10. A questão é saber o que sobrou para Gabriela, mas eu posso simplificar aqui antes de calcular o que sobrou, né? Se eu dividir por 5, fica 2/3. E agora, se eu considerar o trabalho todo como 3/3, se 2/3 já foi feito por outras pessoas, o que vai sobrar para Gabriela é 1/3. Né? Beleza?